Olá, eu sou o Márcio Noriega aqui, professor da Escola de Finanças da Galícia Educação, e estamos adentrando aqui na última parte, na reta final aqui desse nosso tema, dos princípios da parte de planejamento financeiro, ao qual vamos abordar agora a análise de empréstimos na vida real. E nessa aula 1, nós vamos começar com financiamento ou empréstimo. E aí? E aí? Qual é a grande questão? Qual desses é o melhor para que você possa escolher? E a gente primeiro vai trabalhar as diferenças, que é cada um e o que tem de interessante para uma ponta e de interessante para outra. E aí, começando com esse primeiro movimento, gente, é muito importante você compreender sobre os dois termos que são muito comuns quando se fala de crédito: o empréstimo e o financiamento. E uns até confundem e acreditam que os dois são a mesma coisa. E eu digo para você, não são. O que distingue um do outro é a finalidade do dinheiro que é tomado. Como assim, Márcio? Finalidade do dinheiro que é tomado? Não é tudo para a mesma coisa? Eu vou precisar de dinheiro, estou precisando de dinheiro, acabou. Não, mas para onde aquilo ali se destina? E aí, no financiamento, normalmente, tá? Na maioria das vezes, 100% delas, só para ser bem tranquilo, há um objetivo específico, definido em contrato e focado na compra de um bem determinado. E aí, por isso, você ouve aquela expressão financiamento da casa própria. E isso também pode ser refletido para a compra de terrenos, e aí existem também outras finalidades, mas um bem em determinado é normalmente o objeto da questão de você fazer um financiamento. Às vezes pode ser obra de arte, às vezes pode ser um barco, um navio, uma casa, ou um carro. Normalmente você tem isso aí como tipo de financiamento, tá? E com financiamento, normalmente se envolve uma garantia real. Que isso, Márcio? O próprio bem que vai ser adquirido. E aí ele, sim, é o risco dessa transação. E aí ele, sendo esse risco da transação, obviamente que ele é o menor. Se você está colocando o próprio bem que você está adquirindo através desse financiamento como garantia, e aí entra o processo de alienação fiduciária, o nome que é colocado, que as instituições financeiras, elas são ali, têm a propriedade daquele bem, enquanto o tomador, ele fica, digamos ali, com o direito de posse. E dentro desse fluxo, somente é liberado a propriedade daquele bem ao final, ou seja, na quitação, quando se encerra o financiamento. Aí a posse se transforma em propriedade, você tem os trâmites que você faz ali realmente essa passagem de bastão da empresa que vai passar esse movimento antigo de posse para ser realmente uma propriedade daquela pessoa que adquiriu, e aí a gente encerra esse cenário e parte ali para um próximo alvo, um próximo objetivo. Então, financiamento, para ficar bem claro, ele envolve normalmente uma garantia real, assim como você pode lembrar a questão da compra do seu próprio imóvel, ou quando você for adentrar em um financiamento, você que já quitou, você lembra na sua mente, realmente eu tinha ali o direito de posse quando eu fiz a aquisição ali, tudo direitinho, porém, ele ficava no nome da instituição financeira a qual eu adquiri somente quando eu quitei a última parcela, eu fiz a quitação, foi dado baixa e correu ali o restante das documentações para realmente oficializar ali aquela propriedade no meu nome. Então, o financiamento ele funciona dessa maneira e por isso, por ele utilizar uma garantia real, ou seja, o bem, as taxas de juros são bem mais atrativas do que o modelo de empréstimo normal, tá? E por isso existe essa diferença aqui clara entre financiamento e empréstimo. O empréstimo, ele pode não ter garantia nenhuma e, portanto, o risco da operação é maior. Por que você falou pode, Márcio? Porque ele também pode ter uma garantia real? Sim, pode. E aí ele vai adentrar em um movimento em que as taxas também vão ser menores. Márcio, vai ser menor do que o financiamento? Normalmente não, mas vão ser bem melhores do que, digamos ali, se você fizer ou contratar um empréstimo sem nenhum tipo de garantia. E isso aí vem sendo consistentemente utilizado, porque você consegue uma maior facilidade. Às vezes você precisa de um empréstimo e você
digamos, quer utilizar sua própria casa, ou às vezes o carro, ou algum tipo de bem que você possua como para dar como garantia, sabendo que você vai quitar aquilo ali sem problemas, é só porque você precisa daquele recurso já e não quer pagar uma taxa de juros muito alta, vai ficar por um prazo curtinho aquele empréstimo, portanto, você utiliza aquela garantia, o que não se deve fazer, principalmente com relação ao seu único imóvel, e aí eu vou remeter a alguns movimentos lá que aconteceram nos Estados Unidos, chamados ali dos subprimes com as hipotecas e todos aqueles movimentos, é quando, digamos, você faz ali um fluxo em que você gera um primeiro movimento de hipoteca, você coloca ele como garantia, você recebe aquele bem, aí você vai pagando as parcelas e no final fica tudo resolvido, que lá nos Estados Unidos houve muitas, é um processo muito comum, muito natural, lá no mercado norte-americano, principalmente de imóveis, você precisa de recursos e você faz hipoteca, e aí tem a segunda, tem a terceira, eles fazem diversos movimentos com isso. Nosso mercado aqui de crédito é muito mais controlado nesse movimento, o nível de inadimplência é muito mais bem controlado. Então, existe agora um movimento de começar a fazer esses fluxos ali de hipotecas e de você utilizar um bem para como garantia, que antes nem isso basicamente era utilizado, era só o que você comprou ali que você colocava, então estão se abrindo um pouco mais, e aí por isso você, planejador financeiro, orientando o seu cliente, precisa demonstrar os riscos que se tem com isso, né, para que, digamos, ele não fique sem o bem, porque pegou um valor que está extremamente disponível ali, ele utilizando o próprio bem, e aí abre-se uma oportunidade dele ter recursos em uma quantidade muito grande, porque, digamos, dependendo do imóvel, você consegue um empréstimo com valor altíssimo, usando ele como garantia, e aí pega-se tudo, porque você tem essa oportunidade, e às vezes a parcela ela vai estrangular, e a gente vai abordar isso mais à frente, o fluxo dele mensal, e aí vai descasar tudo e vai gerar um problema muito sério, e não é isso que você, como planejador, deseja para o seu cliente, tá? E aí, o último ponto que a gente tem aqui é com relação a essa parte de empréstimo que o tomador ele pode, diferente do financiamento, usar os recursos como quiser. Como assim, Márcio? Eu estou colocando ali a casa, né, o carro como garantia, e aí não é para, digamos, comprar, sei lá, uma casa realmente, comprar um carro, eu coloquei ali aquele bem e tem que ser o mesmo bem que eu tenho que comprar, né? Não, você pode utilizar como você quiser. Por isso, financiamento é uma coisa e empréstimo é outra. Financiamento, o próprio bem, o qual está sendo ali adquirido, ele entra como garantia. O empréstimo você usa para o que você quiser, porque você escolher. E aí você pode utilizar a garantia, pegar um bem e colocar, ou não. Não colocou um bem como garantia, a taxa de juros vai ser mais alta do que o financiamento ou do que um próprio empréstimo, o qual você não colocou ali um bem como garantia. E aí vai ser realmente o valor mais alto, e aí você vai ter realmente de gerar um fluxo, mas você não precisa dar satisfação, por assim dizer, ou ter que informar a instituição financeira a que se destina. Não, estou pegando o que eu quero e acabou, e eu vou usar da maneira que eu quiser escolher. Mas um planejador financeiro vai te orientar no porquê, não somente você ter acesso e pegar esse crédito, tá? E aqui o outro ponto é quais são ali, além dessa questão de diferenças, esses pontos cruciais aqui na questão de financiamento ou empréstimo, tá? Vai influenciar diretamente na definição dos juros pela instituição financeira. Por quê? Você sabe, você já tem clareza disso, que quanto maior o risco, maior a taxa. Muitos usam aquela questão de que não se dá almoço de graça. Eu não gosto de utilizar esses termos porque tem muitas crenças embutidas ali. Mas algo é certo. Quanto maior o potencial de retorno que você tem, maior o risco que você corre. E a mesma coisa funciona com os juros. Quanto mais o risco que se tem de não, digamos, ser honrado aquele pagamento, aquele acordo, você tem uma maior propensão a ter os juros mais altos, mais para cima. Por quê? Obviamente, assim como você tem a questão das perspectivas econômicas, digamos, de um país que vai definir se o juros sobe ou não mediante o cenário
em que o país está vivendo, né? Se tem uma inflação mais alta, se tem um risco dele honrar os pagamentos ou não, se o mundo está olhando o Brasil como um bom pagador, um mau pagador de dívida e vice-versa. O próprio país e a própria instituição financeira também acompanham, e aí a gente vai abordar e vai aprofundar um pouco mais isso, esse movimento conjuntural, ou seja, como é que está a economia, como é que estão as taxas e os níveis de inadimplência da sociedade. E com base nisso, também vai interferir e vai mexer na questão de que se vamos ter um juros maior, um juros mais baixo. E aí adentra em você diretamente, nessa questão de acompanhar se você está utilizando um bem, se você não está utilizando um bem, e aí isso vai mexer com relação ali aos tipos de garantias que você está ofertando ou não, e aí vai definir claramente, no final das contas, a taxa de juros. Se ela vai ser um pouco maior, ou se ela vai ser um pouco menor. Márcio, mas isso não é um processo arbitrário? Não poderia ser algo, digamos, definido? Não. E aí entra-se o fluxo de livre concorrência, né? Quem lhe oferecer as melhores condições mediante o que você virá apresentar, você vai tomar a sua decisão. Por isso, você ter contas em diferentes instituições ou consultar diferentes instituições através do seu planejador financeiro, que tem e é um dos movimentos, né? Você, como planejador financeiro, tem a clareza e ciência disso, você vai fazer essa varredura para ver realmente a melhor opção, mediante o que o cliente pode apresentar de condições naquele momento. Lembrando, naquele momento. E aí toda a análise é feita com base naquele cenário, e aí você vai apresentar as oportunidades que se tem ali, mediante o que ele apresentou, e vocês vão fazer essa tomada de decisão. Por outro lado, essa obtenção de financiamento, não empréstimo, tá? A obtenção de um financiamento costuma ser bem mais burocrática do que a de um empréstimo. Um empréstimo, ele normalmente é bem mais vapt-vupt, né? Você às vezes já tem até quando você acessa o aplicativo ou o site da instituição financeira, você vai ver que às vezes você tem até um crédito pré-aprovado, já tem ali um valor que você pode, se você quiser, dar pouquíssimos cliques e já ter o recurso na conta sem às vezes apresentar nada. Tá? Simplesmente você tem por feito uma análise que já foi feita e aí a gente vai abordar isso ao longo de todo esse tema, tá? E aí, óbvio que é muito menos burocrático, muito mais fácil. Às vezes você consegue pelo telefone, às vezes você consegue online, ou às vezes você está passando pela própria agência, você entra e você é realmente ali apresentada a oportunidade pela aquela pessoa que faz o cuidado da sua conta naquela instituição financeira, não o seu planejador, e aí você opta por fazer ou não de maneira simples, rápida e fácil. O dinheiro às vezes cai na hora, o dinheiro cai no outro dia, cada um com a maneira, às vezes um pouquinho mais de dias, mas cai muito rápido, muito prático, muito fácil. Já um financiamento, o cenário é outro, o cenário é bem distinto. Tem uma série de regras, de regulamentos, de entregas de documentação, de processos, de análises que vão ser ali realmente feitas, apuradas, levantadas, testadas, tudo que tem direito de bastidores que você não vai saber, e não precisa ter necessariamente clareza, mas você já tem ali, digamos, uma noção, porque você já viu alguns amigos, familiares, parentes, ou você está vivenciando esse processo nesse exato momento em que está sendo feita a análise, a avaliação, para ver se há a possibilidade deste financiamento, dadas diversas condições, de ser liberado naquele momento. E aí os processos demandam um tempo de análise e essa pode ser algo que vai fazer com que você escolha uma instituição ou outra, independente às vezes até mesmo de questão de juros, do quanto você vai pagar em uma, quanto você vai pagar em outra. Às vezes você está precisando, surgiu uma oportunidade, o financiamento de uma casa, um barco, uma questão de iates, enfim, jet skis, o que for, o que você desejar, um carro, e você tem uma oportunidade na mão ali muito interessante e que você não quer perder tempo, mas você sabe que vai precisar de um financiamento. E aí realmente entra o cenário de escolher qual que vai te entregar o processo mais rápido. E cada instituição financeira ela tem um trâmite que não é, digamos, você e somente você que vai fazer com que aquela instituição remodele todo o fluxo dela para lhe atender. Sinto lhe dizer,
o mundo não gira ao seu redor. Então existem fluxos em que você precisa respeitar e compreender que é a natureza daquela empresa. E aí, se faz parte, se você aceita essas condições, está tudo bem. Se você não aceita, você vai procurar outra. E aí o planejador, você, um belo planejador financeiro, vai demonstrar, olha, pela experiência que eu tenho, pelos levantamentos que eu fiz, eu chequei e essa instituição entrega em 90 dias, 3 meses, ou outra 6 meses, tem uma que entrega em 1 mês, tem outra que entrega em 2 meses. E aí, normalmente, você vê que algumas que já têm uma experiência maior conseguem ser mais rápidas ou mais lentas, dependendo da quantidade também de funcionários, de ajustes que estão sendo feitos. E algumas instituições, às vezes, que são pequenas, que às vezes oferecem alguns desafios com questões de risco, né, de própria solvência dela mesma, vão procurar facilitar, porque elas estão em busca de crescer a carteira de crédito delas. E aí você precisa, como um bom planejador financeiro, também avaliar, analisar esses detalhes para que você consiga mostrar os riscos. Porque, digamos ali, o seu cliente, ele somente quer o dinheiro para comprar o que ele quer. E você que vai ali com sua análise, com seu faro, com seus olhos de lince, sua experiência, vai ali realmente demonstrar e falar, olha, realmente isso aqui é válido, existe o risco, mas ok, a empresa tem aqui todo um arcabouço, tem todo um fluxo de solvência aqui saudável, a gente vê aqui as condições dela, aí vai adentrar em questão de índice de Basileia, que é um detalhe que vai ser explicado para que vocês tenham mais profundidade, mas que é a questão de índice de solvência daquela instituição financeira ou não, e isso é bem importante você ter clareza como um planejador financeiro. É, e aí você vai fazer realmente esse diagnóstico e vai entregar para o seu cliente falando, olha, realmente essa instituição financeira que não vale, porque sim, ela está oferecendo melhores condições, uma taxa mais baixa, ela está aqui falando que consegue fazer em 15 dias esse financiamento, mas mesmo o dinheiro sendo liberado, eu acho que isso vai ser um pouquinho complicado aí, porque tem algumas questões, enfim, que eu acho que vai ser um pouquinho desafiador, pode chegar na hora H ali, ela não conseguir ou travar por alguma questão, então vale ficar mais atento, vale a gente olhar para uma instituição financeira, às vezes, um pouco mais robusta, que a taxa é um pouco maior, mas eu me sinto mais confortável, fico mais tranquilo de recomendá-la para você, porque eu já tenho um histórico de clientes que conseguiram financiamentos, às vezes em prazo mais curto, mediante a própria situação financeira, mediante o tipo de trabalho que você faz, então toda uma análise, você já vai criando essa experiência ali ao longo do tempo e você consegue realmente passar para o seu cliente a oportunidade certa, no momento certo, na hora certa que vai atender a demanda dele. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.